Olá, seja bem-vindo à quarta e última edição do programa Ilume, que irá tratar do assunto educação e esporte. Fique ligado porque o nosso bate-papo começa a partir de agora. Graduado em Educação Física pela Unesp, mestre em Pedagogia e Gestão Educacional pela Universidade do Oeste Paulista, atualmente ele é professor no curso de Educação Física e coordenador de projetos em práticas pedagógicas em Educação Física na UNOeste. Também é faixa preta em Karatê e desenvolve o projeto Esporte Educacional com crianças aqui da cidade. O nosso entrevistado de hoje é o Carlos Augusto de Carvalho Filho. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Carlos, antes de começar, vamos dar uma incluída aí no seu currículo, Você comentou aqui em off mais algumas funções que você tem aqui na universidade. Quais são elas? Além de professor da graduação das disciplinas de lutas, atletismo, recreação, marketing, estágio supervisionado, a gente tem uns projetos de extensões muito legais que já funcionam desde que eu comecei aqui, que é o Cidadania através do Esporte. E temos agora um que começou com o pessoal do Hospital Bezerra de Menezes, que a gente faz atividade física com eles, que está sendo muito interessante. Legal, e agora para dar início ao nosso bate-papo, vamos comentar um pouquinho da relação do esporte com a educação. Nós sabemos que o esporte pode contribuir para a competitividade, autoestima. O que mais além o esporte pode ajudar na vida do aluno dentro de sala de aula? Olha, o esporte talvez seja uma das ferramentas mais interessantes desse universo educacional para estar trabalhando a criança, o adolescente e o próprio adulto. Nós temos visto a crescente demanda de adultos hoje procurando esporte. Tanto são as inúmeras corridas que o pessoal tem visto, a própria cidade tem alguns programas nesse sentido. Para a criança, o esporte ele não separa, apesar de muitas vezes achar que separa o gordinho, o que não sabe fazer. Por isso que surgiu o esporte educacional. Ele ensina mais do que o esporte, ensina por que fazer o esporte e por que o esporte vai levar ele a algum lugar. Para a gente dar uma profundidade nesse assunto, aí já acompanhar uma reportagem feita pelo nosso repórter Heitor Pedroso, que é alguns exemplos que acontecem aqui na cidade. Vamos acompanhar? Pensando nas formações cidadã e esportiva das crianças, o Instituto de Excelência Desportiva de Presidente Prudente, o EDESP, em parceria com o programa Cidade Escola da Prefeitura, busca iniciar os jovens nas modalidades coletivas e encontrar novos talentos. O projeto Instituto EDESP atende 970 crianças em 12 escolas aqui em Presidente Prudente. As crianças recebem iniciação esportiva, onde o foco é a formação do cidadão. As que se destacam são convidadas a participar de treinamentos e aprimoramentos para competições em modalidades como basquete e handball. A gente tem visto assim que tem uma melhora desse conjunto de trabalho do esporte e da educação. A criança ela acaba se desenvolvendo num todo. A gente pensa que de uma forma geral o esporte ele pode agregar para a vida da criança. Professores e educadores defendem que o esporte traz valores únicos para que as crianças possam lidar com os desafios da vida. O treinador de jiu-jitsu Henrique Ramos conta que motivação, concentração e autoconfiança são alguns deles. O jiu-jitsu ele vai trazer para as crianças algumas ferramentas que vão possibilitar eles resolverem questões simples do dia a dia, Por exemplo, uma questão bastante atual, a questão do bullying. Ele passa a se conhecer melhor, sabe daquilo que ele é capaz, então ele passa a não sentir medo de algumas situações. A prática do esporte com certeza agrada as crianças, principalmente os gêmeos Yuri e Igor, que mesmo tão novos, já colecionam medalhas. Bem legal porque a gente conhece pessoas diferentes, cidades diferentes. A gente faz muitos amigos, aí acaba sendo uma diversão pra gente. Desse conjunto de trabalho do esporte e da educação. A criança ela acaba se desenvolvendo num todo e isso agrega para a vida dele. É um ensinamento. Professor Carlos, diante desses exemplos, jovens, crianças
Trabalhando em alguma modalidade, nós trouxemos alguns dados importantes que devem ser discutidos sobre a situação atual no Brasil, né? Segundo o IBGE, de 100% das escolas, apenas 27% têm um espaço, ou uma pista de atletismo, ginásio, ou uma quadra, né, para a realização das atividades físicas, e 6 em cada 10 escolas públicas possuem quadra, segundo o Censo Escolar de 2015. Como que o professor pode trabalhar, Carlos, sem essa infraestrutura, né, sem esse espaço dentro de sala de aula? A gente costuma dizer que o professor de educação física é meio mágico, né? Porque ele tem que se virar nos 30. Né? Esses dados, principalmente, são de escolas públicas estaduais. Por exemplo, o exemplo prudente é Felizarda, que eu acho que 99% das escolas têm as suas quadras cobertas. O grande problema do Prudente é que não tem, apesar de ter quadra, professor específico para trabalhar. Né? Isso vem acontecendo historicamente. Antigamente tem um trabalho do professor da Unicamp, o Edivaldo Góes, que ele trabalhou justamente a história dos espaços públicos de esporte. E isso foi diminuindo conforme a demanda da urbanização. Não se achou importante, por exemplo, existiam nas escolas municipais pistas de atletismo, piscinas, principalmente na Grande São Paulo, tinha isso, e isso foi diminuindo por causa da parte imobiliária, né? Exatamente. E continuando nesse assunto de poder público, em 1978, a Unesco criou uma Carta Internacional da Educação Física e do Esporte que estabelecia essas áreas do conhecimento como direito de todos. Vamos acompanhar aqui um dos artigos, que é: a prática da educação física, da atividade física e do esporte é um direito fundamental de todos. Carlos, na sua opinião, você já deu uma brecha do que seria a resposta. O poder público está cumprindo? Não, nem o municipal, nem o estadual, nem o federal. Né? Existem alguns programas, tanto no município como no estado ou no governo federal, mas são ações pontuais, o que a gente chama, não é política de governo ou não é política de estado. Cada governo entra e tenta botar sua marca, cria um novo programa e não tem uma coisa contínua. O que a gente precisa é de continuidade. Né? Isso é a diferença de um país que se preocupa com a educação, com o esporte, independente de quem vai ser presidente, governador, prefeito. Você ter uma continuidade para que aquilo crie cultura, que seja uma cultura da região, uma cultura do município, das pessoas, e que aquilo seja comum e não uma coisa assim, nossa, que coisa legal, né? Seja uma coisa comum e seja que as pessoas vão fazer atividade física, vão fazer esporte porque elas querem, porque é algo normal. Sim. Exatamente. Carlos, o bate-papo está super legal, mas nós vamos por um rápido intervalo e na volta a gente continua sobre o tema esporte e educação e a relação que ele pode ter na inclusão social. A gente volta já. O que me enche de orgulho é o conhecimento. Afinal, ele nos torna mais humanos. E quando você sabe lidar com a razão e a emoção, aprende a superar os desafios. Sabe o que eu aprendi até aqui? Que o saber não se busca sozinho. Por isso, compartilhe e aprenda com as pessoas. Conheça o que está perto e conecte-se com o que está distante. Seja a inspiração para mudar o mundo à sua volta. E saiba respeitar as diferenças. Porque pessoas diferentes criam coisas incríveis juntas. E aí está o grande segredo. O conhecimento fundamenta ideias e dá vida ao sonho de cada um. Tenho orgulho de quem ensinei até aqui. UNOeste. O conhecimento te transforma. Estamos de volta no programa e hoje nós recebemos o professor de Educação Física, Carlos Filho. Neste segundo bloco, o programa Ilume abre espaço para o quadro Quero Saber, que é uma oportunidade das pessoas fazerem perguntas e tirarem suas dúvidas sobre o tema discutido hoje. Para começar, Carlos, a gente vai ver a pergunta da Letícia
Meu nome é Letícia Francischetti, tenho 22 anos e eu quero saber como o futebol a nível mundial pode incluir os jovens da periferia, tirando do mundo do crime ou da marginalidade. Corrigindo primeiro que o sobrenome da Letícia é Francischetti, não Francischini, como eu disse. E falando sobre futebol, né, a gente pode ver, a gente tem exemplos claros disso. Acho que talvez o mais atual seja o Gabriel Jesus, né, camisa 9 da seleção, que foi na Copa, que saiu da periferia de São Paulo. Como que o futebol tem essa força de tirar o cidadão? O futebol é um fenômeno mundial, né? Ele não é só um fenômeno brasileiro, ele tem uma grande abrangência no Brasil, mas ele é um fenômeno mundial. É a Copa do Mundo, para você ter um exemplo, em termos de mega evento, só perde para Olimpíadas, né? A FIFA tem se preocupado muito com isso, a própria CBF tem se preocupado com isso, e essa semana mesmo passou até uma reportagem do Esporte Espetacular do pessoal do Santos levando algumas camisas, alguns uniformes, né? Eu acho que foi o Cafu e o outro jogador Lima, que foram em algum local da África para levar isso. Então, o futebol tem essa força. O Gabriel de Jesus é exceção, o Neymar é exceção. Sim. Né? É difícil chegar lá, né? É difícil chegar lá. Por isso que a gente fala no que o poder público ele tem que ter uma proposta, ele tem que ter um programa, uma política de Estado. Porque essa criança pode sair da periferia, ela pode ser um bom jogador, mas pode ser apenas um jogador de futebol, uma pessoa que vai ter um filho amanhã depois, vai falar que o esporte é importante para ele, que levou ele a ter amizades, levou ele a ter responsabilidade, disciplina. O professor Carlos tem um projeto chamado Esporte Educacional que trabalha o esporte com foco na inclusão social. A nossa reportagem acompanhou, né, algumas aulas de karatê aqui no Jardim Morada do Sol, um dos núcleos de Presidente Prudente. E Carlos, eu queria que você explicasse pra gente como que é trabalhado, qual que é o diferencial desse projeto? O diferencial é sempre assim, ver as crianças, né? Nós estamos trabalhando com eles há 3 anos, um esporte novo para eles, e foi super importante a entrada dentro do núcleo. Vocês veem, a gente não tem um espaço apropriado, eu não vou nem de kimono, que é para não poder, como eles não têm também, não criar aquela assim, nossa, um ambiente ruim, né? A gente só faz o kimono tal quando a gente faz a troca de faixa deles, que é um momento especial. Nós tivemos em julho, aqui fez até um projeto de extensão, trouxemos alguns alunos aqui na faculdade, né? Porque é um ambiente diferente, nós temos uma sala especial, onde tem um tatame. Na ocasião a gente teve a participação por videoconferência de alguns ex-atletas, ex-alunos da faculdade que na época estudaram aqui na faculdade graças ao karatê, porque tinha um programa da prefeitura de bolsas de estudo, e aí eles fizeram um relato, teve o relato do campeão mundial falando para as crianças, teve o do atual técnico da seleção brasileira. E só para dar continuidade agora ao nosso programa, a gente vai de novo para o quadro Quero Saber, qual pergunta da Giovana Fernandes. Meu nome é Giovana Constância Fernandes, eu sou do Lar e eu gostaria de saber se o esporte ajuda uma criança dentro de uma escola a lidar com as frustrações do dia a dia, do cotidiano. Para complementar um pouquinho a pergunta da Giovana, a questão do bullying também, né, que está muito atual, como é que o esporte auxilia? Olha, o esporte ele ajuda muito. Eu mesmo fui um rapaz que sofri bullying. Eu era magrinho, agora eu sou fortinho, né? Mas na época eu era magrinho. E aí eu era bom em algumas matérias, e aí por causa disso os outros meninos falam, não, você tem que ajudar, e se você não ajudava. Então, naquela época a gente não tinha esse nome de bullying, né? Mas o esporte ele traz isso, ele te traz uma autoconfiança. Seja qualquer esporte que você faça. Como você começa a praticar, você tem a disciplina de acordar cedo, de treinar, de respeitar o professor, de respeitar as regras. Isso vai fazendo que a criança ou adolescente ele crie uma automotivação de estar ali, porque o esporte é algo que você vai conquistando aos poucos. Eu vou aprendendo uma parte, eu vou aprendendo uma segunda. Isso faz com que a criança aumente a sua autoestima e melhore o seu dia a dia. Professor, aí já para um rápido intervalo. E você aí fique ligado que o programa Ilume volta já.
Tuas escolhas te definem. Sabe por quê? São elas que fazem alcançar seus objetivos e viver suas próprias histórias por caminhos ainda não percorridos. Mas para isso, algumas coisas vão ficar para trás e você vai precisar investir tempo e energia nos novos desafios. Então, pense e questione se a cada novo passo, a cada meta conquistada, um motivo para compartilhar. E a cada descoberta, um motivo para aprender e viver intensamente, porque o conhecimento te transforma. Mantenha-se firme para ir além, sem perder o foco e a motivação, pois hoje podem ser apenas sonhos, mas amanhã podem ser objetivos. A UnoOeste é a escolha certa para você chegar lá. Vestibular UnoOeste. Você quer, você faz. Inscreva-se já. www.unoeste.br. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Ilume e hoje aqui temos o professor Carlos de Educação Física e para dar continuidade à nossa conversa sobre educação e esporte, nós vamos para mais uma pergunta do Quero Saber. Desta vez quem pergunta é o João Araújo. Meu nome é João Araújo, eu tenho 23 anos. Eu queria saber qual é o motivo de a educação e o esporte não ser prioridade no nosso país. E aí, Carlos, qual o motivo ou quais os motivos? Nossa, é uma pergunta difícil, né? A gente sabe alguns, né? O problema do esporte é uma coisa meio histórica. Ele nunca foi levado como um político de Estado, como a gente falou, né? Por muito tempo ele teve agregado ao MEC, ao Ministério da Educação, e o Ministério da Educação tem as suas inúmeras atribulações e o esporte ele ficava à margem disso. Foi virar ministério, se eu não me engano, na época do professor Manuel Tubino, um dos ícones da educação física. E aí, naquela época, trouxe um professor de educação física, que foi o Manuel Tubino, e ele estruturou o que seria hoje o Ministério do Esporte. Só que com o tempo, a entrada do Pelé, do Zico, dessas pessoas, tirou o foco do esporte como um todo e ficou para o esporte mais de alto nível, esporte de exibição. Nos últimos 14 anos, havia algumas secretarias, como a Secretaria de Esporte Educacional, Esporte de Inclusão, onde tinha essas políticas, né? E agora deu uma parada, né? Como o Brasil deu uma parada, isso deu uma parada, a gente não sabe agora, com esse novo governo, o que vai acontecer. Já teve, parece que vai voltar a juntar, né, esporte com a educação, o Ministério. E talvez, o que a gente sabe é que vai virar uma secretaria. A esperança nossa é que um dos deputados eleitos do atual legislatura que veio é o nadador Luiz Lima, né, que foi campeão pan-americano, tem um vasto trabalho aí, e ele pode ser um dos nomes que vai ser para a Secretaria de Educação, e a gente tem uma esperança que ele faça algo diferenciado. Exatamente. Voltando a falar da Carta da Unesco, nós vamos acompanhar mais um artigo, que é o artigo 4, os programas de educação física, atividade física e esporte devem estimular a participação ao longo da vida. A gente fala muito de criança, jovem, mas como o idoso também pode ser incluso nessas atividades? É o que a gente tem falado, né? Como a gente não tem um programa, uma cultura do esporte, da atividade física, do exercício físico ao longo dos anos, né? E você não tem essa motivação, seja nas escolas ou seja no poder público, o que tem acontecido? No começo as crianças adoram, chega lá na adolescência, outras coisas chamam a atenção, na fase adulta, a época do trabalho, para-se quase que totalmente de se fazer, e aí vai voltar a fazer atividade física, exercício físico, quando é idoso. Por quê? Porque começam os problemas de saúde, e hoje uma das melhores maneiras de se prevenir doenças, né, o que a gente chama de doenças da idade, que veriam ser, a prática de exercício físico, a caminhada. Isso que a gente tem grande, por exemplo, na nossa cidade, nós temos aí várias atividades para os idosos. Entendi. E agora, mudando um pouquinho de assunto, como a ludicidade, pode ajudar nesse processo de ensino dentro das escolas, processo de ensino mais novo mesmo, né? O lúdico,
Tudo que você aprende e faz como lúdico é importante, porque é o que a gente chama de aprendizagem direta, né? A coisa formalizada, você ir de repente para a prática esportiva, não é tão fácil, né? Eu me lembro quando eu era criança, ia para aula de natação, era 6 horas da manhã, tinha que fazer isso, aquele dia não era legal. Mas quando você sabia que ia ter uma brincadeira, que ia ter alguma coisa nova que o professor ia inventar, isso era importante. Então hoje o lúdico ele entra na estrutura dos planos de aula dos professores justamente para quebrar um pouco dessa exacerbação da técnica, porque é preciso, o esporte ele precisa, não adianta a gente falar que não aprende sem técnica, mas é importante a parte lúdica, porque a criança começa a ter gosto melhor para o esporte, tem uma empatia melhor com os outros alunos e uma empatia melhor com o professor. Aprender brincando, né, Carlos? É importante também não ter aquele regra, porque realmente criança, se for muito regrado desde o início, não vai acompanhar tanto assim. Hoje nós temos, que mudou-se também a questão da cultura de educação familiar, né? Antigamente a questão da regra era uma coisa que era comum, hoje não é tão assim. E hoje a criançada mexe num tablet, num computador. Eu tenho um filho de 5 anos que ele pega lá, ele pinta e borda, ele escolhe, ele já sabe, ele faz. Então você precisa acompanhar justamente isso. Hoje existem alguns grupos em universidades que trabalham justamente os jogos virtuais, as brincadeiras virtuais, e transformando o jogo virtual até em jogo real. Exatamente. Carlos, o bate-papo foi muito legal, mas estamos chegando ao fim da nossa 4ª edição do programa Ilume. Queria agradecer a sua presença. Obrigado a vocês, obrigado ao Noeste, obrigado à FACOP, né? Muito obrigada. E obrigada também, principalmente, a você que nos acompanhou nessas 4 edições. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.